Aqui nós damos início à terceira parte do livro As Minhas Montanhas. Terceira parte: Eu, o Nós, o Mundo, 1974 a 1989. Capítulo 25: A Próxima Montanha. De vez em quando eu abri os olhos e já se percebia a paisagem magnífica. O sol, mal acabado de nascer, mostrava as colinas graciosas que se encadeavam, um tapete aveludado, verde claro, manchado aqui e ali de grupos de árvores, de um verde denso e profundo. O horizonte, vasto e longínquo, rosa alaranjado, mostrava algumas colinas mais altas, de um tom verde azulado, próprio das distâncias. O céu, muito límpido, caminhava agora, pouco a pouco, para um azul claro. O festival imponente de tons e cores, apesar do frescor orvalhado daquela manhã, prenunciava um dia quente. Que pena, a noite acabara. Já era dia claro. O sono me levava a outras paisagens confusas, com muitas luzes e palcos. O público a rodopiar na minha frente e eu querendo me lembrar da letra de uma música sem conseguir. O público ria da minha atrapalhação, pois percebia que eu não sabia a letra e eu suava frio, desejando desaparecer dali. Corri para fora do palco, mas a banda continuava a tocar, obrigando-me a voltar. De repente, um solavanco na estrada fez-me acordar novamente. E lá estava a mesma paisagem, as colinas verdes e tranquilas, e eu tentava não olhar para a beira da estrada, que passava célere, a alta velocidade, mas fixava meu olhar lá adiante, nas casinhas caiadas de branco, no meio daquele tapete, no horizonte que passeava tranquilo, noutra velocidade. Por um instante, uma fração de segundo, pensei estar em Portugal. Perdi o instante. Busquei na paisagem algo que novamente me levasse àquele estado, aquela sensação de estar pisando a aldeia da minha infância, mas o frescor da manhã estava longe do frio que se sentia nas manhãs em Vale da Porca. As extensas fileiras em curvas graciosas, que bem podiam ser das videiras da minha terra, eram cafezais verdejantes a brotar de uma terra roxa e cheia de vida, tão diferente dos socalcos xistosos, entre cujas pedras mal se adivinhava a vida. Perdi o sono. Fiquei então a admirar a paisagem propositadamente. Devíamos estar ainda no estado de Minas Gerais, a caminho do estado de São Paulo. Os grupos de casas iam começando a ficar cada vez maiores, os campos menos despovoados. Cercas mais bem cuidadas guardavam os rebanhos de gado, os extensos canaviais já não tinham aquele aspecto rústico das pequenas plantações. Compactos e mal cheirosos, no entanto, encantavam a vista. Grandes cafezais agora galgavam montanhas mais íngremes. De vez em quando, sentia aquele cheiro a lenha, que sempre me fazia sentir saudades de Vale da Porca. Virei para o outro lado, tentando dormir mais um pouco. A noite tinha sido tão cansativa. Acabáramos de fazer 2 shows, os 2 num circo. Quando abri os olhos, eles se encontraram com os do José de Sá. Pode dormir mais, que ainda falta muito. Aonde a gente está? Vamos chegar a Guaxupé. Nossa, ainda! Você só deu uma cochilada, não temos nem 2 horas de estrada. Que horas são? 20 para as 7. O José de Sá.
Ele era irmão do Lúcio, que ainda era meu grande amigo. Fora assim que eu o conhecera. Quando minha carreira começou a deslanchar, meu empresário ainda era o Corumba. Por melhor que fosse meu relacionamento com o Corumba, estava sendo difícil para ele dedicar a atenção que eu precisava, já que seus outros artistas, os originais do samba e o Jair Rodrigues, eram bem mais famosos do que eu e consumiam muito do seu tempo. Além dos artistas já famosos que ele empresariava, ainda havia outros principiantes, como eu. Estávamos começando carreiras juntos, como passarinhos no ninho, sempre de bico aberto, a pedir atenção e trabalho. Havia o Benito de Paula, a Alcione, o Franco, o Vando. Que época maravilhosa, embora cheia de dúvidas para todos nós. O Benito, um dia, mostrou-me uma música. Não sabia se gravava ou não, achava pouco popular, mas era tão linda, que arrisquei meu palpite. Grava, Benito, é uma música maravilhosa, bonita demais. Será que as pessoas vão entender? Claro, é muito linda. Como é o nome da música? Retalhos de Cetim. Naquele tempo, andávamos todos desanimados. Os desafios do início pesavam em todos nós. Um dia, cheguei à casa do Corumba, que também era escritório, agência e tudo mais. E estava lá Alcione, de trompete em punho, dando um verdadeiro show ali na sala. E lá fiquei eu, novamente, babando em cima daquela cena de uma grande e verdadeira artista, que ainda nem imaginava a força que tinha e onde podia chegar. E ela, humildemente, me perguntava: Gente, vocês acham que o público vai aceitar uma coisa destas? O quê? Como assim? Assim, uma mulher tocando trompete. Nossa, Alcione, você arrasa nesse trompete. Mas não é comum, não é feminino, é uma imagem assim meio esquisita, não é? Que nada. Aliás, vai chamar mais a atenção. Algum tempo depois, durante as nossas caminhadas pela estrada da música, ela me diria: Roberto, meu maior sonho seria um dia cantar na tua terra, no Coliseu. E o meu maior sonho seria ter sucesso com a música portuguesa no Brasil. 30 anos mais tarde, Alcione dava uma entrevista para a TV portuguesa e ela disse no ar que queria falar comigo. Frederico, o produtor, pôs-nos em contato. Ela se apresentaria no Coliseu de Lisboa naquela noite e queria que eu lá fosse. Adivinhando o que seria, fui assistir ao seu espetáculo. Durante o show, ela me chamou ao palco e ali, abraçados, nós nos lembramos dos nossos sonhos, daquela conversa 30 anos atrás. E assim ficávamos, no início de tudo, uns dando força para os outros, até que cada um chegou lá acima, no ápice da glória, um sucesso atrás do outro, tornando-se nomes que até hoje são reverenciados no panorama da música brasileira. Tenho muito orgulho em ter compartilhado esses momentos com eles, ter assistido ao nascimento desses astros. Mas, na época, percebi que precisava de mais alguém do meu lado, mais do que o empresário. Eu buscava um amigo, um parceiro a tempo inteiro, alguém que pudesse estar na estrada comigo, que compartilhasse o dia a dia, que dividisse todas essas dúvidas e me ajudasse a encontrar soluções. Alguém em quem pudesse confiar totalmente e que acreditasse em mim e no meu trabalho. Então,
pensei no José de Sá, que, para além de tudo, era português. O José já havia feito um pouco de tudo na vida. Havia trabalhado como taxista e também em panificadoras. Naquela época, tomava conta de uma loja de óculos, uma ótica que era do Lúcio, no centro de São Paulo. Muito esforçado e trabalhador, não era do meio artístico, mas adorava nos acompanhar nos shows. Percebi intuitivamente que ele seria a pessoa certa. Então, naquela fase, embora estivesse oficialmente com o Corumba, era o José quem eu estava a preparar para ficar comigo. Digno, confiável, de uma honestidade a toda prova, José apreciava minha música e partilhava do sonho de introduzir a música portuguesa no Brasil. Isso era tudo o que eu precisava. A amizade transformou-se numa parceria de uma grande cumplicidade, pois algum tempo depois ele passou oficialmente a ser meu empresário, e esta parceria se consolidou ao longo dos anos. Ele é meu empresário até hoje, numa das relações mais duradouras na minha vida, e aproveito aqui para lhe render uma justa e merecida homenagem por sua fé inabalável em mim e na minha música, por seu esforço e dedicação incansáveis, por sua amizade ilimitada em tempos bons e ruins. É de coração que digo: não poderia ter encontrado melhor empresário e amigo. Naquele momento, admirei a sua força. Eu estava feito um trapo depois de 2 shows. Ele estava lá, firme, segurando o volante do carro, depois de ter passado por 1001 peripécias naquela aventura, que havia começado na véspera, às 3 da tarde, quando saímos de São Paulo para o primeiro show. E a aventura ainda não havia terminado. Nem pensar. Só deveríamos chegar a casa lá pelas 10 ou 11 da manhã. Isto na minha casa. Para chegar a dele, ainda levaria mais tempo. Virei para o outro lado novamente, para a paisagem. Mas realmente perdera o sono. Eu não conseguia dormir com claridade. Aliás, este seria um problema que iria se agravar cada vez mais em minha vida. Eu odiava chegar a casa já com o sol alto. Tinha sempre dificuldades para dormir, quando era assim. Imaginar que a vida lá fora estava em burburinho e eu ia para a cama era sempre complicado para mim. Nos últimos anos, com o sucesso que fora o Arrebita, depois o Malhão e ainda depois as Pernas da Carolina, era assim, chegava a fazer 5, 6 shows por semana ou mais. Cheguei a fazer 5 numa noite no Nordeste, em Recife. O sucesso era muito grande. Toda a gente queria os shows, desde circos, forrós, grandes feiras. Como era jovem e sedento de tudo aquilo, aceitávamos todos os convites. Nosso custo naquela época era muito baixo. Tínhamos uma banda pequena, barata, pois éramos todos principiantes. Não havia grandes cachês para ninguém, nem grandes exigências da nossa parte quanto ao som ou à iluminação. Por isso, vendia-se um show atrás do outro, e a grande quantidade era bem-vinda. Juntando muitos, fazíamos um cachê gordinho para cada um. Além disto, este foi o laboratório onde aprendi a alquimia da música, a mistura daquilo que eu trouxera dentro de mim com os ritmos brasileiros. Era nesses shows que eu testava com o público a próxima música que gostaria de gravar.
Se o público aprovava, era o que eu gravava. Também não havia grandes cobranças, nem por parte dos contratantes, nem por parte do público. Como eu sempre disse, o sucesso dá para tudo. Os shows não duravam mais que 1 hora. Na verdade, eu não tinha também mais repertório próprio para além desse tempo. Já havia gravado 2 LP. Tinha aí mais de 20 músicas gravadas, e era esse o meu repertório. Já não ficava bem cantar músicas de sucesso de outros artistas. E graças a Deus eu já tinha ultrapassado a fase de cantar música dos Beatles e Rolling Stones. Então eu já era igual a mim mesmo. Você não sabe o que é um LP? Imaginava que alguém não soubesse. Apesar de ter voltado a ser moda e hoje já se ver por aí, é coisa de antigamente. LP era um disco que no início era feito de acetato. Sim, aquela coisa preta, só que quebrava facilmente e riscava mais facilmente ainda. Depois inventaram uma coisa maravilhosa, o vinil, que já era quase inquebrável e já não riscava tanto. O LP é uma sigla que vem do seu nome em inglês, long playing. Quer dizer uma coisa longa com 12 músicas, em média, porque havia os compactos, que também eram do mesmo material e que eram simples ou duplos, conforme tivessem apenas 2 ou 4 músicas. Essas coisas, os discos, tinham um lado. Tocavam de um lado, depois do outro. Hoje, os CD não têm lado. Mas, como dizia, os LP eram essa coisa longa. Tudo era longo. Muitas músicas significavam um longo período compondo, um longo período pesquisando, fazendo letras, machucando os dedos no violão ou a marcinha no piano. Significavam uma longa peregrinação ao maestro para transformar aquelas ideias em arranjos. Longas discussões sobre o que ficava melhor aqui ou ali. Se o arranjo inicial deveria ser com guitarra ou acordeão. Havia que variar. Não se pode pôr 2 músicas seguidas com o mesmo instrumento a abrir. Tem artista que faz isto. Aliás, conhecia LP que pareciam de uma música só, com 20 minutos de duração. Era a mesma coisa, do começo ao fim, o mesmo som, os mesmos instrumentos. Eu não gostava disto. Ora usávamos uma flauta, ora um saxofone, a guitarra elétrica, o oboé, o acordeão e íamos intercalando para não ficar repetitivo. Naquela época não havia computadores nem instrumentos sintetizados, teclados, nada. Era tudo na raça, com músicos ao vivo, todos a tocar ao mesmo tempo. Ora, se um enganava, voltávamos tudo para trás. Então, tínhamos de gravar com os melhores músicos do mercado, especializados em estúdio, ou não se saía do lugar. No início, eram apenas 4 canais para tudo. Quando gravamos a primeira vez com 8 canais, foi a glória. Hoje, o número de canais para as gravações não tem fim. O computador aceita tudo. Então, um LP era também isto: intermináveis testes e tentativas de acordes, e sucessões de melodias, de escolha do tom, e as intermináveis horas em estúdio. Como o nosso estilo, a nossa música e, consequentemente, nosso som eram muito diferentes de tudo o que acontecia no Brasil, havia que se pesquisar muito. Era uma guerra com alguns músicos, porque mesmo que toda a levada do ritmo tivesse alguma fusão entre Brasil e Portugal,
A alma eu queria portuguesa. Então, coitado do Antenor, um dos melhores guitarristas com quem tive o prazer de trabalhar. Pacientemente, ele chegava a ficar comigo quase uma hora inteira a ensaiar a dedilhação de uma única frase, por causa de uma voltinha que eu queria que ele desse na melodia dos solos, que são aquelas apogeaturas tão clássicas da música portuguesa. Então, num LP, tudo era longo. Cheguei a ficar 45 dias enfiado num estúdio para gravar um LP. Fora todo o tempo, meses e meses, na sua preparação. E agora estávamos ali, voltando de 2 shows em circo, numa única noite. Os circos, que saudades! Não sei se era eu quem não tinha preconceitos ou o conceito dos circos era diferente naquela época. Talvez seja isto. O fato é que muitos artistas de sucesso cantavam em circo naqueles tempos. Havia vários tipos de circo, mas nós os classificávamos pela quantidade de mastros. Havia os de 1 mastro central, os de 2 e os de 4 mastros. Esses eram imensos, chegavam a abrigar públicos de bem mais de 1.000 pessoas, até 2.000. E eu era perito em saber quantas pessoas havia no público. Tem umas 850 pessoas, Zé. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Quer valer uma aposta? Eu digo que tem entre 800 e 850. Não tem mais que 700. E lá ia ele prestar contas com o dono do circo, pois ganhávamos por bilheteria. Como eu estava com muito sucesso, quando chegamos a fazer os circos de 4 mastros, 70% da bilheteria era nossa. Então, alguém da nossa confiança ficava na porta, obviamente, recebendo os ingressos e depois batíamos as contas com o pessoal do circo. É claro que acabaríamos por saber o número exato de pessoas. Mas o Zé e eu andávamos sempre nessas apostas. Eu ganhava quase sempre. E aí, Zé, quantas pessoas deu? 819. E eu ria, satisfeito. Acertaram novamente. O meu camarim geralmente era o atrelado do dono do circo. E era uma experiência enriquecedora conversar com aquela gente que vivia aquela vida nômade, de terra em terra, levando alegria para as pessoas. Poucos sabiam do amanhã, poucos se preocupavam com o amanhã. Sabiam que tinham de caminhar, sair para terras diferentes, procurar novas paragens. Lembravam os ciganos em Portugal e da loucura que eu tinha para ir atrás deles. E ali estava eu, a seguir mais ou menos a mesma coisa que eles. Afinal, a vida sempre nos leva de encontro àquilo que pensamos, às vezes ao pé da letra, outras vezes em rimas aproximadas. Quando fazíamos 2 shows em circos, era porque um deles era antes do show da casa e o segundo era depois do da casa. Quando me apresentava depois, gostava de espiar os palhaços por detrás das cortinas e ficava a imaginar onde aquela gente, de vida tão difícil, ia buscar tanta graça e boa disposição para dar às pessoas. Aprendi muito com eles. Nunca vou esquecer uma tarde, no dia em que cheguei a fazer 4 circos, e em que houve um temporal, uma daquelas trovoadas tropicais. A lona rasgou-se ao meio e quando chegamos, fiquei chocado com a desolação de todos. Não havia como realizar o espetáculo. Praticamente acabara o circo. O público, que lotava a plateia e fazia fila à entrada, teve de ir embora por causa da chuva de granizo.
Encostei-me a um dos trailers, também triste e chocado com tudo aquilo. Escutei um choro de criança vindo de dentro do trailer e uma voz de mulher a dizer: "Pode chorar, filho, que hoje não vai ter leite não." Olhei para cima, sentindo a dor daquelas pessoas, e notei que o sol brilhava. A tempestade já se fora. A tristeza pela chuva era tão grande que ninguém notara o sol. Se eu pudesse fazer alguma coisa, faria. E a solução estava bem ali, era só notar. Como é que vocês fizeram uma promoção do show? Só com o alto-falante de um carro nosso. José, como está o estado das arquibancadas e o som? Roberto, está tudo molhado. Algumas das tábuas das arquibancadas estão até despregadas. Torceu muita coisa com a queda da lona. Mas dá para arrumar? A lona? Claro que não. Não digo a lona, digo as tábuas das arquibancadas. Qual sua intenção, Roberto? Ô, Zé, temos de fazer alguma coisa por esta gente. Vamos esquecer de tudo hoje. Aqui não há artistas e negócios. Há gente que está sofrendo. Como agora já tem sol forte, não precisamos da lona. Enquanto se chama o público novamente, há de se secar tudo. E assim foi. O carro saiu para as ruas a chamar novamente as pessoas, a dizer que o artista já está no local e que o show vai acontecer. Começa a chegar gente de todos os lados. Eu fiquei no trailer, pedindo a Deus que tudo desse certo. O público foi muito maior do que o inicial. Uma quase tragédia que se transformou em vitória. Foi o melhor show em circo que já fiz. Cada música era um agradecimento. Nos circos, o que eu mais adorava era esse contato direto com o público. Não havia grandes promoções, anúncios caros nos jornais, TV e rádio. Havia, quando muito em situações especiais, tão somente os lambe-lambe espalhados pela cidade e os alto-falante que corria às ruas a chamar para a função. Então, se o circo lotava com um artista, era porque o artista era uma verdade. O circo era muito direto, verdadeiro, sem espaço para mentiras, blefe, enganações. Muito diferente dos shows nas grandes casas, em que muita coisa poderia ser manipulada e interferir. Um grande artista poderia ter uma má noite se a promoção fosse má. E um artista até desconhecido poderia ter algum sucesso se a casa fosse bem trabalhada. No circo não havia nada disto. Ou o artista chamava o público, ou não havia o que fazer. Mas eu também fazia esses grandes shows nos grandes clubes. Desses, cheguei a fazer 52 num ano, só no Rio de Janeiro. Isto significava uma média de um show por semana, durante um ano inteiro, dentro de uma mesma cidade. Era muito. O sucesso era muito grande. Do Recife ao interior do Amazonas, de Porto Alegre a São Luís do Maranhão, de Salvador a Macapá. Fui a toda parte no Brasil. Com certeza conhecia muito mais esta terra do que o meu próprio país. Quantas histórias eu tenho para contar. Neste início, tudo era muito difícil. As viagens eram uma verdadeira aventura. Tínhamos o grande reconhecimento do público, mas ainda era um novato, sem prestígio suficiente para ter um bom cachê, dormidas em grandes e bons hotéis, ou passagem de avião para todos os shows. Na maioria deles, amargávamos horas e horas em viagens de carro, apertadinhos,
com os instrumentos no colo. Tenho passagens e acontecimentos na memória que nem que eu viva 100 anos poderei esquecer, nem que escreva 100 livros poderei contá-las todas. Houve mesmo um show em que a acomodação única que havia na cidade era uma espécie de pousada ou pensão, muito singela. Chegamos lá exaustos, depois de horas e horas de carro por uma estrada de terra vermelha. Daquelas estradas que, se olharmos para trás, pelo espelho retrovisor, só vemos uma nuvem de poeira e nada mais. Aliás, chegamos lá cobertos de pó, vermelhos como a terra, dos pés à cabeça. Chegamos também cheios de fome, pois pelo caminho não havia nada onde se pudesse parar para comer, mas preferimos um banho primeiro. Nestas horas, ser o dono da bola permite o primeiro chute. Então, fui o primeiro a tomar banho. Depois de mim, fizeram fila para usarem aquele cômodo apertado, sem cortinas para proteger o piso dos respingos, ou seja, qualquer coisa que eu levasse para o banheiro saía em sopa, calçado, roupa, o que fosse. O pior mesmo foi depois. A banda, mais o José de Sá, foram verificar as condições do palco, fazer um pequeno ensaio e testar o som. Enquanto isto, eu fui tentar descansar um pouco, já que faltavam algumas horas para o show. Não havia cama. O que encontrei no quarto, que simpaticamente me indicaram, foi uma rede. Profundamente admirado com aquilo, acomodei-me como pude e esperei vir o sono. Por falar em banda, vale a pena lembrar: o primeiro músico que veio trabalhar comigo foi o Gigante. Na época, não era o Gigante, era o José Roberto Bicaleto Alemberti. Um nome bonito, mas a sua altura era maior que a beleza do nome. Então ficou o Gigante. Em todas essas idas e vindas da minha vida, ele continua meu músico, até hoje. Esta fortaleza, este gigante de tamanho e alma. Então, íamos ele, o José de Sá e eu por aí afora, numa estrutura tão pequena que não combinava com o tamanho do sucesso que aquelas simples e ingênuas músicas portuguesas iam causando. O Arrebita, pela novidade, até dava para se explicar o furor que fez. As outras vieram por consequência, numa época em que, no rescaldo do fim dos Beatles e de Woodstock, os temas das canções ainda eram sadios e idealistas, embora o comportamento dos jovens já não o fosse. De qualquer forma, por boa herança, deixaram uma guitarra elétrica para todos nós. Por isto, o Gigante foi o primeiro a entrar para a banda. Calmo e de gestos lentos, quando começava a se levantar da cadeira, parecia que era um ato interminável. Começava a esticar as pernas, que nunca mais acabavam, e depois, lentamente, desdobrando os joelhos, começava a endireitar as costas. O Gigante era bom, boa pessoa, nunca falhou comigo, nestes mais de 40 anos de parceria. Quero acreditar que nunca tenha falhado com ele também. E eu virava na rede, para lá e para cá, e não conseguia dormir. O quarto não tinha veneziana, tinha apenas uma vidraça voltada para a calçada. Como a pequeníssima cidade estava em alvoroço, por causa do show que iria acontecer à noite, o barulho vindo da rua era intenso. Mulheres passavam, apressadas, a combinar com as amigas como iriam ao show. Falavam entre si, umas do lado de cada rua, as outras do outro lado, numa algaravia estridente e despropositada numa cidade tão pequena como aquela,
Crianças chamavam outras crianças. Outras mulheres montavam suas banquinhas de doces e salgadinhos nas calçadas, garantindo o seu lugar para logo à noite. Tudo era rebuliço e animação, e isso tudo me tirava o sono, apesar do cansaço. Um dia, lembrei eu, nestas nossas andanças, quase um ano depois que o gigante entrou para a banda, o José de Sá, ele e eu fomos achar o Zezinho, numa cidadezinha de Minas Gerais. José Maria Luciano tocava acordeão num circo, daqueles que às vezes fazíamos 2 ou 3 num dia. Então, como ele também estava cansado daquela vida sem horizontes e um acordeão nos fazia falta, nós o convidamos para integrar a pequena banda. Muitas músicas portuguesas têm no acordeão a sua alma, e eu havia usado este instrumento em várias gravações nos meus LP. Precisava mesmo de um acordeão no palco. Aquele instrumento veio equilibrar melhor o som do nosso show. Era a guitarra com o som da juventude, mais o acordeão com o som de Portugal. Naquela época, a música portuguesa não tinha a menor aceitação no Brasil. Muitos portugueses até sentiam vergonha das nossas músicas, que só eram tocadas nas associações portuguesas. O som dos ranchos folclóricos, muito tradicionais, que eram uma delícia das nossas saudades. Nada dizia aos brasileiros. O cantar estridente, tão típico, soava estranho aos seus ouvidos. Mas, quando apareci com uma rebita, com a mistura do tradicional, com instrumentos da época, com as guitarras elétricas, aí foi diferente. Mas eu não podia esquecer as raízes. Então, o acordeão me deixava com o pé bem assente na minha realidade. O Zezinho tocou conosco mais de 20 anos. Depois a vida nos empurrou para caminhos diferentes. Ele era o extremo oposto do gigante. Enquanto o gigante era alto, branco, calmo, gestos lentos, os cabelos muito longos e de um olhar muito triste que nos fazia lembrar Jesus Cristo. O Zezinho era baixinho, negro, o cabelo muito curto, vivo e elétrico. Não parava um minuto, os olhos feitos 2 jabuticabas, muito acesos e mexidos. Curioso e irrequieto, o Zezinho trouxe alegria para nós, com as suas trapalhadas. Um lutador. Aliás, éramos todos. Travávamos aquela batalha diária pela sobrevivência. Cada um de nós vindo de uma história difícil. Tanto o José como o gigante, o Zezinho e eu. Uma história de dificuldades, cada um vindo de um canto. O José também imigrante, mas éramos felizes, pois cada um, pelo seu lado, havia investido muito em suas vidas, reunido todas as forças para poder se dedicar de corpo e alma à missão da arte, o que pouca gente pode compreender. Então, por isto, éramos felizes. Viver da música era o nosso sonho comum. Não sei quanto tempo adormeci naquela rede, embalado pelo seu vai-e-vem suave, pelo cansaço e por aquelas recordações que me fizeram esquecer a claridade do quarto, o calor, a dor nas costas, o barulho da rua. Quando acordei, comecei a perceber uma conversa do lado de fora e, fingindo dormir, com os olhos semicerrados, fiquei estarrecido ao olhar para a janela. Um sem número de cabecinhas se empilhava em encontro ao vidro. Ombros que se empurravam, tentando espiar, cá para dentro, para me verem. Ele é lourinho. Sai daí, deixa eu ver também. Eita, cabra. Não pode esperar não, o homem não foge. Olha, é lourinho mesmo. É galego. Vixe, que trem arretado.
que é arretado, mulher? Aquele trem em cima da cadeira. Olha lá. Oxe. E eu ali, sem graça, virei para o outro lado e puxei uma ponta da rede para me cobrir. Enquanto pensava numa maneira de sair daquela situação em que eu me sentia verdadeiramente um bichinho de circo, em exposição. A propósito, o trem arretado em cima da cadeira era o meu cinto. Aquele enorme, à la Elvis Presley, que eu havia comprado em Manaus. Enquanto o carro seguia, célere, já passado o Guaxupé, em direção a São Paulo, essas lembranças iam povoando os meus pensamentos. E eu pensava na minha vida. Uma dor forte me incomodava no fim da espinha, obrigando-me a virar para um lado e para o outro, a toda hora. Virei-me para o Zé. Não consegue dormir mais? Não, dói-me aqui, o traseiro. Dói mesmo muito. Eu já te avisei, você precisa ver isso. Ainda está inchado? Acho que está. E o José, agradecido com o dedo de prosa que o ajudava a afastar o sono, deu trela à conversa. E a situação com a Márcia? Como é que está? Tá complicada. O senhor Wellington vai mesmo se mudar para Belo Horizonte? Vai. Ele e a dona Áurea já foram ver um apartamento. E a Márcia vai mesmo ter de ir junto? Estamos vendo se encontramos uma solução, mas está complicado. Por que ela não fica em São Paulo? Ela já não vai para o último ano da faculdade? Não era mais prático terminar onde ela está? É que ainda não é o último ano. Ela vai para o quarto e a faculdade dela é de 5 anos. E você acha que o pai dela vai de mudança para Minas e deixa a Márcia em São Paulo? É, o senhor Wellington é fogo. Ele já avisou. Estão com 3 anos de namoro. Ou casa ou termina. O José deu uma gostosa gargalhada. Já estou vendo o final da história. Acha que eu vou casar? Tá louco. Ainda é muito cedo.